As pessoas na Jordânia e em Israel estão assustadas com a mudança da cor da água em uma poça próxima do Mar Morto, o que aumenta as especulações de que o Apocalipse está próximo. Uma poça de água perto do Mar Morto, na região bíblica de Moabe, a atual Jordânia, misteriosamente ficou vermelha como sangue. Funcionários do Ministério de Água e Irrigação da Jordânia estão coletando amostras de água da Lagoa Vermelha dentro da fronteira com a Jordânia para investigar a origem do estranho evento. As fotografias geraram uma polêmica nas redes sociais, com as águas vermelho-sangue tendo grande significado no Antigo Testamento como uma das 10 pragas que Deus enviou ao faraó do Egito para libertar os judeus da escravidão. É possível que o fim dos tempos esteja próximo, porque este é um dos sinais mencionados em Apocalipse 16:4. É exatamente isso que vamos analisar nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. O Mar Morto é um lago salgado no deserto da Judéia, no sul de Israel, limitado a leste pela Jordânia. Além de ser o ponto mais baixo da Terra, possui também uma das águas mais salgadas do planeta e suas origens vêm de cerca de 4 milhões de anos. Sua alta salinidade, bem acima de 30%, significa que suas águas são extremamente ricas em minerais. E os benefícios para a saúde de tomar banho no Mar Morto, há muitos são reivindicados, apesar do fato de que a água é muito salgada para sustentar a vida marinha. Pessoas com problemas respiratórios, como fibrose cística, parecem se beneficiar do aumento da pressão do ar na região, enquanto a temperatura, a umidade e os minerais da água a tornam um cenário ideal para o tratamento de problemas de pele. Também foi sugerido que a terapia com a lama do Mar Morto melhora a dor em pacientes que sofrem de problemas do joelho. O Mar Morto, por outro lado, diminuiu drasticamente nos últimos anos, provavelmente devido às mudanças climáticas. Atualmente tem cerca de 50 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura em seu ponto mais largo, mas estima-se que o nível da água do Mar Morto tenha diminuído mais de 40 metros desde a década de 1950 e agora está caindo quase 60 centímetros a cada ano. De acordo com a Sociedade para a Proteção da Natureza em Israel, o rio Alexander tornou-se vermelho sangue no ano passado, como resultado do sangue de matadouros na Cisjordânia, vazando para o rio. Na primeira das 10 pragas que ocorreram como punição do faraó por se recusar a libertar seus escravos judeus, Deus transformou as águas do Nilo em sangue, matando os peixes e impedindo que os egípcios bebessem a água impura. As praias orientais do Mar Morto, onde o Lago Vermelho Sangue está localizado, também são o local das 2 cidades lendárias de Sodoma e Gomorra, antes de serem supostamente destruídas por Deus por sua maldade. O chefe do Comitê de Água e Agricultura do Conselho de Al-Karak afirmou que as autoridades foram chamadas para trabalhar na determinação da origem da água. No entanto, de acordo com a porta-voz do Ministério da Jordânia, a razão das enigmáticas águas vermelhas permanece inexplicável por enquanto. Mas algumas sugestões foram propostas sobre por que uma lagoa isolada da água doce pode mudar repentinamente de cor. O diretor de agricultura no sul do Vale do Jordão disse ao Roya News que esse fenômeno ocorre em lagoas próximas aos oceanos, devido à presença de um tipo especial de bactéria e algas vermelhas que gostam de salinidade e mudam de cor na presença da luz solar. No entanto, isso não explica por que a água ficou vermelha de repente, enquanto as piscinas vizinhas não, especialmente porque o local tem céu ensolarado quase o ano todo. Outras autoridades disseram à mídia que a presença de óxido de ferro na água poderia explicar a mudança de cor peculiar, mas não explicaram como o óxido de ferro entrou na piscina ou por que a mudança de cor aconteceu tão rapidamente. Enquanto isso, o presidente do Sindicato dos Geólogos da Jordânia disse à Al-Gad que a cor vermelha pode ter sido criada por intervenção humana. Muitos jordanianos concordaram, acusando o governo de ocultar uma fonte de poluição ou de usar a piscina como depósito de resíduos químicos.
Uma vez que as previsões sobre o fim do mundo prevêem que grandes quantidades de água se transformarão em sangue, surge a questão de saber se os eventos que estamos testemunhando agora também são preditos na Bíblia. Segundo Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado no mar, e 1/3 do mar tornou-se sangue. Este versículo descreve o que aconteceu quando o segundo anjo tocou sua trombeta. Algo parecido como uma enorme montanha em chamas espirra na água. Este objeto maciço pode ser um meteoro. A primeira trombeta previu granizo, fogo e sangue. Alguns acreditam que a primeira trombeta será uma chuva de meteoros, anunciando uma calamidade muito mais devastadora. A referência do mar é distinta dos recursos de água doce da terra, como lagos e rios. Esses serão afetados por um julgamento de trombeta subsequente. Talvez esse julgamento caia sobre o mar Mediterrâneo, que está sob o controle da besta, descrita em Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 e 18. Embora mencionado apenas mais tarde, essa figura do fim do mundo terá chegado a esse estágio da tribulação. A besta que domina o comércio durante o período da tribulação sofrerá uma perda financeira significativa como resultado do julgamento da segunda trombeta, já que 1/3 do mar virá sangue. Esse julgamento nos lembra o que aconteceu quando o faraó se recusou a permitir que os hebreus escapassem do Egito. De acordo com Êxodo, capítulo 7, versículos 14 a 22, o Senhor disse a Moisés para ordenar a Arão que pregasse seu cajado e estendesse a mão sobre as águas do Egito, fazendo-as virar sangue. O Nilo se transformou em sangue depois que Moisés e Arão obedeceram ao Senhor. Deus punirá a besta por oprimir aqueles que se recusam a adorar o chefe do Império Romano, revivido da mesma forma que puniu Faraó por sua repressão ao povo de Israel. A água também é transformada em sangue em Apocalipse, capítulo 16, versículos 3 a 6, com a segunda e terceira taça da ira de Deus. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo encarregado das águas dizer: Justo és tu, ó Santo, que és e que eras, porque trouxeste estes julgamentos, pois eles derramaram o sangue de santos e profetas. E você lhes deu sangue para beber, é o que eles merecem. Além disso, as duas testemunhas especiais mencionadas em Apocalipse, capítulo 11, versículo 6, poderão converter água em sangue. Todas essas coisas acontecem durante o período da tribulação do fim dos tempos. O Mar Morto é de grande importância bíblica e religiosa. Várias seitas judaicas costumavam residir em cavernas ao redor do Mar Morto durante o período bíblico, sendo a mais famosa a dos essênios, que dizem ter deixado os notáveis manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran. Os pergaminhos são uma coleção de cerca de 25.000 fragmentos de manuscritos antigos, incluindo as cópias mais antigas, conhecidas dos livros da Bíblia hebraica. Eles foram descobertos nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, em 1946, e sua descoberta foi descrita como uma das descobertas arqueológicas mais importantes já feitas pelo biólogo Oded Rishav, da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Atualmente, os arqueólogos estão juntando os pergaminhos. Acredita-se que as cidades lendárias registradas no livro de Gênesis, Sodoma e Gomorra, tenham existido na costa sul do Mar Morto, enquanto En-Gedi, agora uma reserva natural perto do Mar Morto, é mencionada na Bíblia como a área onde o rei Davi se escondeu de Saul, o homem que matou Golias. Na era moderna, cientistas de Israel e da Alemanha descobriram em 2011 que o fundo do Mar Morto inclui fissuras que permitem que a água doce suba do fundo do mar. Apesar de a salinidade da água tornar o ambiente impróprio para a vida marinha, muitas espécies de bactérias vivem no fundo do mar e se alimentam dos minerais que sobem pelas fissuras, enquanto a pressão atmosférica, o calor e a água rica em minerais torna um destino turístico popular com propriedades curativas míticas. O Mar Morto, de acordo com as crenças islâmicas, é a localização da antiga cidade de Sodoma, que foi a casa do profeta Lot.
O povo de Sodoma é descrito no Alcorão como ignorantes e pecadores malfeitores que rejeitaram o chamado de Deus para a justiça. Esses indivíduos incluem assassinos, ladrões e aqueles que se envolveram publicamente em atividades sexuais imorais. Lut proclamou firmemente a verdade de Deus, mas sem propósito. Ele descobriu que até sua própria esposa era descrente. Segundo a crença, Deus puniu brutalmente os sodomitas por seus erros. A penalidade, de acordo com o Alcorão, era virar as cidades de cabeça para baixo e fazer chover sobre elas enxofre duro como barro cozido, espalhado camada sobre camada, marcado por seu Senhor. Alcorão 11, 82 e 83. O local dessa punição agora é o Mar Morto, que serve como metáfora da destruição. De acordo com o Alcorão, o local dessa punição foi deixado como um sinal para aqueles que vierem depois. Certamente, nisto há sinais para aqueles que entendem, e em verdade, as cidades, estão no caminho certo. Certamente, nisso há de fato um sinal para os crentes. Alcorão, capítulo 15, versículos 75 e 77. Por esse motivo, os muçulmanos devotos têm aversão à região do Mar Morto. Para os muçulmanos que visitam o Mar Morto, é recomendado que passem algum tempo relembrando a história de Lut e como ele defendeu a retidão entre seu povo. Alcorão diz: "E a Lut também demos sabedoria e conhecimento. Nós os salvamos da cidade que praticava abominações. Eles eram um povo verdadeiramente voltado ao mal, um povo rebelde. E nós os admitimos em nossa misericórdia, pois ele era um dos justos." Alcorão 21, 74, 75. No entanto, relatórios recentes de fontes confiáveis também mostraram que a água ficou com uma cor vermelho-sangue em Nootdorp, na Holanda, Bond Beach, na Austrália, no rio Beirute, no Líbano, em um rio na China e até em chuvas no Sri Lanka. O que exatamente está acontecendo para a água ficar vermelha como sangue? Será que as profecias estão se cumprindo? Ou a ciência consegue explicar esse acontecimento? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.